A cada hora, uma mulher é morta. A cada minuto, tem uma notícia de feminicídio. Todos os dias, as estatísticas de violência contra a mulher só aumentam. Será que a morte de mulheres a culpada é ela mesma? E é assim que a maior parte da sociedade machista pensa. O mês de março acaba se tornando um mês de luta e de luto. Para muitas de nós, não gostaríamos aqui de estar lamentando as nossas perdas, e sim ficando feliz pelas nossas conquistas, comemorando as nossas conquistas. Infelizmente, não podemos fazer isso o tempo todo, porque a todo momento somos lembradas que todos os dias morremos um pouquinho mais. A cada vítima que é noticiada, todas nós acabamos morrendo um pouco. Nesse vídeo, vamos falar sobre o memorial da Tainara, um símbolo de que a arte pode ser usada como instrumento da memória contra a barbárie do feminicídio. O que aconteceu com a Tainara não é um fato isolado. Isso faz parte de uma estatística que nós, como sociedade, precisamos nos atentar para poder entender o que pode ser feito de fato para isso parar de acontecer. E toda vez que eu penso sobre esse mural, meu trabalho e de outras artistas estão lá, nesse mural, que homenageia a vida de tantas mulheres. É um tipo de sentimento que atravessa a gente, uma mistura de dor e amor. Então, te convido a vir comigo nessa missão. Cola na grade, fique aqui até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que a sua cabeça vai sair daqui pensando melhor sobre nossas vidas, a vida de nós mulheres. Feminicídio e a Lei Maria da Penha. Tem coisas que, mesmo sendo óbvias, têm que ser explicadas mais de uma vez. Muita gente talvez não saiba ou não entende o que é o feminicídio. O feminicídio nada mais é que o assassinato de mulheres. Simplesmente porque somos mulheres. Por ódio sobre nós, nossos corpos, nossa forma de pensar, nossa forma de agir. É o desprezo sobre a vida de nós mulheres. E também é o sentimento de posse sobre nossos corpos, sobre com quem que a gente deve andar, quem pode falar por nós. O feminicídio é o assassinato das mulheres. No nosso país foi criada a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, e a Lei do Feminicídio, Lei 13.104 de 2015. E até quando mais mulheres vão ter que vivenciar tentativas de feminicídio, de fato acontecer o feminicídio, para esse problema ter realmente atenção, punições sérias, e realmente a mulher ter o seu direito à vida? Nomear o crime como feminicídio é admitir que mulheres morrem porque são mulheres. É tirar o crime do âmbito da paixão e colocá-lo onde ele pertence, que é na violência estrutural. Eu sinto que a cada dia que passa, as mulheres acabam se tornando estatística, e não importa a sua origem, sua classe, sua cor. Lembrando que o Brasil está no 5º lugar no ranking de feminicídio. E agora eu quero falar um pouco mais sobre o mural memorial a Tainara e a arte como denúncia. E até para falar sobre esse mural, até agora mexe muito comigo, porque esse memorial foi a união aí de várias artistas grafiteiras que fomos convidadas, né, através da Lar Galeria, que é de 2 amigas nossas também, que é a Cis e a Kátia Lombardo, junto com o Ministério das Mulheres. A gente foi chamada para desenvolver artes que refletisse esse momento, né? E para mim, até agora, é muito doloroso e muito difícil contar, porque eu acho que
de todos os trabalhos que eu já fiz na minha vida, na minha trajetória. Muitos trabalhos mexeram comigo, mas registrar esse momento, deixar ali na Marginal Tietê, aqui em São Paulo, do lado aonde Tainara vivia com a sua família, né? Ali no bairro onde ela vivia. E esse mural, ele se torna um símbolo também de memória, não só da Tainara, mas de outras mulheres também que, infelizmente, não estão mais aqui para contar a história, principalmente por conta do feminicídio e dessa epidemia que se tornou, né? Eu não sei nem dizer, eu não sei nem nomear. Se você tiver como nomear isso aqui, comenta aqui. Mas é muito difícil, né? A gente fazer a nossa arte também pensando nesse contexto, porque é isso também, a arte existe não só apenas para a gente embelezar lugares, para a gente ter o nosso momento de descompressão, mas ele existe também para falar de assuntos difíceis e também transformar aí a dor, né, em alguma coisa melhor, né, trazer o amor, porque é isso. E a Tainara era uma moça jovem, né? Nesse lugar, ela foi arrastada por 1 quilômetro. Então, nós fizemos esse mural nesse espaço, nesse pedaço de lugar que ela estava, né? Que ela vivia. E brutalmente, né? Ela foi arrastada pela marginal aí por 1 quilômetro pelo seu ex-ficante. Lembrando que é tão difícil, né? A gente já sabe que é difícil ter convivências, né? Com relacionamento, né? É difícil. Imagina você pensar, né? Que uma pessoa que não conseguiu receber um não como resposta, ele simplesmente arrasta essa moça tão jovem por 1 quilômetro. E o resultado disso foi que a Tainara ainda estava viva e perdeu suas pernas, teve que ser amputada, mas ela não resistiu, né? O trauma foi tão grande que veio a falecer, né? E a Tainara se torna mais uma vítima do feminicídio. E eu acho que para mim, para todas as mulheres, né, que acompanhou esse momento, acompanhou essa situação, né? Essas notícias, foi a gota d'água. Conversando com as minhas amigas das artes, né? Nós todas estamos sempre envolvidas com coisas também delicadas como isso. Nosso trabalho e nosso movimento, também enquanto mulheres, sempre é de jogar luz umas nas outras. E nesse momento, eu acho que foi isso que a gente tentou fazer aqui um pouco, para trazer um pouco mais de noção, de força, né? Porque é isso. Nós, mulheres, estamos morrendo porque somos mulheres, mas somos fortes, somos pessoas que existimos, que temos potencial. E eu gostaria de estar fazendo outro mural aqui, mas não para falar sobre dor, mas sim sobre conquista. Imagina, Tainara tinha uma vida inteira pela frente, era uma moça jovem, cheia de vida, cheia de sonhos, e nesse mural a gente conseguiu imprimir isso também. Pois é, gente, vamos refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo com a nossa sociedade. O que está acontecendo com esses homens? Vamos pensar sobre isso? Em homenagem a todas de nós que a gente tem perdido nesse período, são mais de 1.500 mulheres que se foram. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. Vamos levantar as cores, vamos cantar juntas. Vamos cantar juntas. A violência contra a mulher não é o mundo. E antes de continuar, eu sou a Krika Monteiro. Sou artista visual, faço grafite e também luto pelas minhas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, me dá um like, comenta aqui
compartilha para chegar em mais pessoas, se inscreve aqui no canal, é de graça e vai me ajudar muito. Me siga também no Instagram e no TikTok. Mas se você quiser fortalecer ainda mais, é só você apontar o seu celular para o QR Code que eu vou deixar aqui na tela. Faça a sua contribuição e seja membro do meu clube. E lembrar desse fato, desse momento, e reviver, pintar no mural ali, né, em homenagem às mulheres vítimas do feminicídio e também, né, vítimas de tentativa de feminicídio. A gente precisa falar sobre isso aqui também, né? Porque antes de chegar ao ato, alguma coisa também antes tá acontecendo, algum tipo de abuso tá acontecendo. Mas sim, mulheres morrem simplesmente porque são mulheres, porque a sociedade é bem cruel com a gente, né? E pensando que estamos no século XXI, há séculos atrás, as mulheres eram consideradas posses, né, dos homens. Então, gente, é isso. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero falar que quando Tainara e outras mulheres na mesma semana, eu até fiz um outro vídeo aqui que eu coloquei no Instagram, falando sobre essas situações todas, né, que a gente precisa falar e precisa conversar com os nossos parceiros, amigos homens, enfim, quem tem ainda paciência para conversar, né, minha gente? Porque é isso. Infelizmente, nós também acabamos perdendo um pouco da nossa paciência. Mas eu pensando que sou tia de um menino de 7 anos, né? Que tá no mundo, é uma criança, não é um homem, ele é uma criança, ele pode chorar, ele pode ter tudo e a gente ensina ele a ser um ser humano melhor. Então eu fico sempre pensando muito na educação dos meninos, né? Como que está sendo feita a educação desses meninos para que no futuro a gente possa interagir e conviver de uma forma melhor. E eu fiquei muito revoltada quando veio essa notícia. Me atravessou, eu chorei, fiquei com a garganta, assim, bargada. Conversei com várias outras amigas, com outras mulheres. E eu acompanhei também a reação de várias outras mulheres pelo Brasil todo, né? Comentários, né, na internet, pessoas também do poder público comentando e se revoltando. E assim, gente, estamos no mês de março, e não só porque estamos no mês de março, mas isso vale para o ano inteiro. A cada vez que uma mulher morre, a gente morre um pouco também. Porque na mesma época que aconteceu essa situação com a Tainara, aconteceu outras situações em sequência de várias outras mulheres. E tem acontecido diariamente, como eu citei aqui no começo desse vídeo. Todos os dias temos notícias que está acontecendo alguma coisa. É uma tentativa de feminicídio, é uma agressão, é a violência contra a mulher e o feminicídio de fato. Então a gente acaba morrendo, e no mês de março a gente não sente vontade de comemorar, a gente sente vontade de ir à luta, de brigar, e a gente se coloca muito no lugar dessas pessoas, dessas mulheres, porque somos também. É muito triste ter que vir aqui e falar sobre esse assunto, criar também, né, como eu disse aqui antes, um mural tão emblemático, tão forte, tão significativo, né? E é isso. O mês de março é o mês para a gente lembrar um pouco mais sobre nós mulheres, o valor que nós mulheres temos, né? E lembrando que nenhum homem nasceria se não fosse através do corpo de uma mulher. Então a gente precisa lembrar disso. Vocês precisam respeitar as mulheres de uma vez por todas. E uma coisa muito interessante para falar desse mural que nós fizemos, mesmo com todos os sentimentos que eu acabei de falar aqui, é que todas as pessoas que passar por esse mural, tá bem nítido, tá bem grande, e acredito que tá bem didático, que é para lembrar mesmo, né? É para as pessoas refletirem sobre o que está acontecendo. E aí eu lembrei de um momento, enquanto eu tava lá pintando, que passou uma senhora e um senhor na frente perguntando ainda sobre o que era aquele mural, sendo que ainda já ali, mesmo sendo feito, já estava claro, né,
que tinha mensagens, tem mensagens no mural inteiro falando sobre isso, né? As imagens também, as imagens são bem fortes. E aí eu entendi que muitas vezes, né, como eu comecei falando aqui, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, porque as pessoas normalizaram também esse tipo de situação. É um absurdo, porque eu estou aqui junto com as minhas outras parceiras, amigas e pessoas da minha convivência, que a gente se magoa, a gente sente na nossa pele, mesmo não acontecendo diretamente na nossa pele isso, mas sendo artista, eu sinto que, cara, eu sou muito sensível com relação a tudo isso. Então, assim, naquele momento, eu tive que tirar um pouco da minha capa, daquela coisa de que eu não acredito que você não sabe do que a gente tá falando, e olhar para um lugar de eu não tô prestando atenção e não é todo mundo que presta atenção nisso, e isso tudo vira também um modo de vida. Tipo assim, é uma coisa que acontece o tempo todo, então, na verdade, eu tô normalizando. Então, a pessoa passou a prestar atenção depois que eu expliquei para ela o mural, falei para ela, olha, você pode andar, porque o mural, gente, fica do lado também do mercado, onde essas pessoas passam para fazer suas compras ali diariamente. Então, ela estava passando, eu falei, então, observa o mural, veja direito o que significa isso daqui, né? E ela olhou pra gente, assim, e ficou se sentindo tocada. E é isso, gente, a arte serve para isso, serve para incomodar também, para colocar o dedo na ferida, para trazer à luz também, registrar tudo isso. Marcar a história também, né? Marcar esse momento de passagem. Não é o mais legal, principalmente pra gente, assim, que, né, como eu disse, a gente se sente mal, a gente fica muito mexida, mas é muito necessário. E eu quero destacar aqui que o projeto foi um ato memorial pela vida das mulheres, com apoio e participação das ministras Márcia Lopes, Marina Silva e Sônia Guajajara e outras autoridades. Sim, isso foi um ato. Tivemos a manifestação ali na hora. Tivemos também a presença da mãe da Tainara, a dona Lúcia, que teve seus momentos, né, de fala também no ato. E antes disso, desde o primeiro dia que a gente começou a pintar, que a gente pintou o sábado e o domingo lá, a dona Lúcia, ela passou em cada uma de nós para nos cumprimentar e abraçar e agradecer. E, gente, é difícil para mim. É bem difícil. Porque eu sinto a dor dela. Gente, de verdade, assim, muito difícil. E muitos momentos a gente teve que se segurar para não chorar junto com a dona Lúcia. É uma mulher, assim, que mais uma vítima, né? Perdeu sua filha. E tem que ser forte, né? Esse negócio de ter que ser forte é muito pesado, viu, gente? Mas é isso, eu queria destacar aqui que essa mulher, ela foi lá com toda a dor dela, ainda assim, é uma mistura, ela também estava como a gente. Alegre porque a gente não ia esquecer dessa situação. E ela se sentiu um pouco mais abraçada também por nós. Isso é muito importante de falar. Ela se sentiu muito abraçada por nós. E é uma pessoa que eu vou falar assim pra vocês, que eu guardei no meu coração, de verdade. Ai, ai, deixa eu me recompor um pouco aqui. E aí, quando chega o mês de março, não temos mais o que comemorar, né? Na verdade, nunca comemoramos muito bem o mês de março, né? E cada dia que passa, parece que a gente tem que fazer algum ato, alguma manifestação, alguma coisa para movimentar as pessoas, para lembrar que
O óbvio precisa ser dito, gente, tirar a vida de uma mulher é crime. E eu gostaria mesmo, sério, que a gente pudesse, nos próximos anos, né, nos próximos meses de março, no Dia Internacional da Mulher, a gente poder falar sobre as nossas conquistas, né? E ser livres, falar da nossa liberdade também. Porque é isso. Parece que quanto mais nós, mulheres, passamos a ser livres mentalmente, né? Também, nossos corpos livres também, somos uma ameaça. Então, vamos começar a refletir sobre isso, porque os homens também vivem nessa sociedade, compartilham dessa sociedade conosco, e a gente precisa começar a entender melhor porque não queremos mais, de verdade. Cada ano que passa, cada vez mais ter que fazer manifestações e falar sobre esse assunto e fazer atos como esses, murais e tudo mais. Eu gostaria de estar aqui pintando realmente sobre as conquistas das mulheres, sobre a gente ser feliz, né, e ser livres e fazer o que a gente gosta de fazer, independente de onde a gente vem. É sobre isso, sobre a vida de nós mulheres, né, sobre nos mantermos vivas, né. O tempo todo a gente está no processo de sobrevivência, mas a gente não quer sobreviver, a gente quer viver, a gente quer existir, a gente quer fazer parte de uma sociedade como um todo, ser lembradas como tal. E para finalizar esse vídeo, não tem como a gente fugir da realidade dos dados e as notícias. A estatística da violência com a mulher é absurda. Outros 2 casos também foram registrados na semana passada. David Bezerra Pereira, de 35 anos, espancou e matou a companheira Priscila Verson, de 22 anos, na última segunda-feira, zona norte da capital. A jovem era amiga de Tainara Souza. Em Itapecerica da Serra, Vitória Silva, que tinha só 20 anos, também foi assassinada pelo ex-companheiro Bruno Rodrigues Martins, de 25 anos. Para além das homenagens às vítimas de feminicídio, o ato deixa uma mensagem clara: não passe pano para a violência, proteja, denuncie. As notícias nos mostram que a maioria dos casos ocorre dentro de casa, por parceiros ou ex-parceiros. Onde estão as falhas na rede de proteção? Porque as medidas protetivas muitas vezes não chegam a tempo. E se você está passando por algum tipo de situação que você está no limite, você está com medo, você não consegue reagir, mesmo assim, você tem chance de sair desse lugar. E estou aqui para poder pegar na sua mão também. Se não for eu, tomara que seja uma amiga, que seja alguém que ama você e que você mesma consiga sobreviver e viver, como eu disse tudo aqui. Existe saída. Eu vou deixar algumas coisas aqui para vocês saberem onde procurar ajuda. Tem o Disque 180, Casas das Mulheres Brasileiras, as ONGs. E o que fazer? Não ignorar os sinais de relacionamento abusivos, fortalecer a rede de apoio, seus vizinhos, seus amigos, seus familiares, exigir políticas públicas de acolhimento real, não apenas papel. O ato contra o feminicídio não acontece apenas na rua, com cartazes, ou um memorial como este, que eu acabei de contar aqui. Ele acontece cada vez que um homem é questionado sobre seu comportamento e cada vez que uma mulher encontra apoio para sair de um ciclo de violência. E se você chegou até aqui, coloca hashtag sou contra feminicídio, para eu saber que você ouviu e viu esse vídeo também. Deixa aqui o seu comentário, como que você se sente em relação à violência contra as mulheres. Vai ser interessante entender o seu lado, como que você pensa. Como é aí na sua região? O que estão fazendo para melhorar essa situação? O que vocês fazem entre sociedade que vocês percebem que de repente tem alguma coisa errada acontecendo?
Vocês se metem nesse assunto ou vocês lavam as mãos? Compartilha, né? Porque precisa chegar em mais pessoas. Dá seu like aqui e se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.